noite. Meu nome é Sérgio, sou do curso de Administração Pública do Polo de Jandira. Bem, a minha apresentação vai falar um pouco sobre o trabalho, que foi a reunião dos três trabalhos iniciais do curso de Estatística. O trabalho 1, 2 e 3 são as pesquisas, referentes a duas universidades públicas que disponibilizam cursos pelo sistema Universidade Aberta do Brasil. No meu caso, eu peguei, primeiro caso, a UNB, a Universidade de Brasília, e a Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. Bem, essa daqui é o slide inicial, falando sobre esse meu trabalho. O segundo slide fala sobre os dados coletados, que foram feitos através do site da CAPES, que é a Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Ensino Superior. E nesse site eu peguei algumas informações, tanto da UNB quanto da Unifesp. Primeira variável que eu peguei foi tipos de curso, né? Os tipos de curso, o número de cursos e o número de polos. São três variáveis que podem ajudar a contribuir para a configuração de como essa Universidade Federal está inserida dentro do sistema Universidade Aberta do Brasil. Vamos pegar a primeira instituição, que é a Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília tem um número de cursos igual a 27, tipo de cursos iguais a 5, número de polos iguais a 25, enquanto a Unifesp tem um número de cursos iguais a 11, tipo de cursos iguais a 2 e número de polos iguais a 11. É interessante a gente já destacar essa diferença inicial, em números absolutos, entre o tipo de cursos oferecidos pela UNB em relação à Unifesp. Por que tem essa diferença já tão acentuada? Primeiro, porque a UNB oferece cursos tanto de pós-graduação quanto de graduação. Ela oferece o bacharelado, a licenciatura, o aperfeiçoamento, a especialização e a extensão. A Unifesp, no atual momento, ela oferece uma graduação e uma especialização. Bem, vamos agora para o segundo slide, que fala um pouco mais sobre a aplicação da estatística para a avaliação entre as duas universidades, quanto à inserção dessas dentro do sistema Universidade Aberta do Brasil. A gente tem a UNB, como eu já falei, com 27 cursos, e o número de cursos da Unifesp igual a 11. Em média, né, levando em consideração as duas universidades, fazem 19 cursos. Tipos de cursos que as duas universidades oferecem, em média, são 3 tipos de curso, assim como o número de polos ser igual a 18. O que é a média? Né? A média aritmética aqui, a gente pega o número associado a uma das universidades, pega o número associado a outra universidade e divide pelo número de elementos para fazer uma média aritmética. No caso, por exemplo, do número de cursos, a gente tem 27 cursos da UNB e tem 11 da Unifesp. Nós juntamos 27 mais 11 e dividimos por 2. E dá, em média, 19 cursos. Assim como tipos de cursos, pegamos 5 da UNB mais 2 da Unifesp, em média, dá 3 tipos de curso. Nesse caso, eu arredondei para baixo, mas para um número inteiro. Porque, em média, ainda que exista uma racionalidade de que seja uma média, seja algo decimal, entretanto, a variável número de cursos é inteira. Então, em média, cada uma oferece, em média, essas duas juntas geram 3 tipos de cursos. Número de polos, também a mesma coisa. Pega o número de polos da UNB, junta-se com o da Unifesp, e em média eles fazem 18 polos cada universidade. Agora, o terceiro slide, a gente vai fazer uma apresentação gráfica do que cada uma dessas variáveis pode representar da universidade dentro do sistema Universidade Aberta do Brasil. Primeiro caso, número de cursos.
Como se pode ver, aqui o maior é relacionado ao UNB, o que realmente acontece. Ó, número de cursos igual a 27. E o número de cursos aqui, pela própria escala, verifica-se que são 27. Enquanto que o número 2, que é a Unifesp, ela oferece quanto? 11, como exposto aqui nessa tabela. É interessante nós aplicarmos o uso de gráficos para expormos melhor a quantificação. Por exemplo, na tabela é uma coisa ainda muito teórica. Não que o gráfico não seja, mas a representatividade do gráfico, para que se tenha alguma análise mais apurada e mais simplificada, é bem melhor. Verifica-se, por exemplo, que a distribuição, ó, número de cursos, tipos de cursos ou número de polos. A relação de altura entre cada uma das universidades é muito diferente entre si. Coisa que poderia sim ser identificada na tabela, mas que com o uso do gráfico fica muito melhor. Né? Tipos de cursos. A mesma característica em relação ao número de cursos. Os tipos do número de cursos, quanto que a UNB gera aqui 27, os tipos de cursos que ela oferece são 5. Assim como o número de polos que ela oferece são 27. Ou seja, toda a relação entre número de cursos, tipos de cursos e número de polos relaciona-se diretamente com a estrutura e o tamanho da inserção dessa universidade dentro do sistema Universidade Aberta do Brasil. Verifica-se que a mesma relação de altura entre o número de polos da Unifesp, os tipos de cursos da Unifesp e o número de polos da Unifesp também é relacionado. Ou seja, quanto maior a universidade, mais inserida ela está dentro da Universidade Aberta do Brasil, o número de cursos é uma coisa que tem uma relação direta. Tipos de cursos é uma outra relação que também vai na mesma relação, assim como o número de polos. A que conclusões a gente pode chegar? Verifica-se que é semelhante, que é associado entre as duas instituições a relação entre o número de cursos e o número de polos, como dá para verificar-se pelos próprios gráficos. Outro aspecto também muito claro é que os tipos de cursos, a licenciatura, o bacharelado, a tecnologia ou após o lato sensu, como a especialização, relaciona-se com o número de polos que cada instituição mantém vínculo. Ou seja, toda aquela relação que foi construída entre as variáveis, elas têm uma correlação entre si. Quanto mais polos, é porque se relaciona-se ao número de cursos e os tipos de cursos. Tomando-se a média como a métrica estatística de comparação entre as duas instituições, e as comparando ao gráfico, verifica-se uma ampla diferença entre a UNB e a Unifesp, como é muito bem apresentado aqui nos gráficos. A relação de altura entre as diferentes universidades também dá uma medida do quão inserida ou quão grande ela está dentro do sistema Universidade Aberta do Brasil. A primeira possui mais polos, como é o caso da UNB, mais cursos e mais tipos de cursos. Enquanto a Unifesp possui um número bem inferior à média nos três aspectos em análise. Os aspectos aqui são as variáveis que a gente está analisando, que são os tipos de curso, o número de polos e os tipos de curso. Constata-se assim que a estrutura e número de polos é um bom indicador de inserção da instituição no sistema Universidade Aberta do Brasil, pois no caso, em estudo, o número de cursos ofertados possui substancialmente maior dado o número de polos que a UNB possui, impelindo-a a também disponibilizar um número maior de tipos de cursos e vagas. Então, só por o uso dessas duas instituições, a gente já consegue fazer uma avaliação do quão uma está inserida em relação à outra. E que uma precisa, sim, aumentar o número de polos, o número de cursos. Então, é isso que a estatística, com a ajuda dos gráficos, colabora para fazer uma avaliação num caso como esse que a gente está abordando entre duas universidades federais.
obrigado e boa noite.